Olá, estamos hoje encerrando a série de mensagens por tema Perigos que ameaçam a família. Em momento algum tínhamos uma ideia de conseguir contemplar todos os assuntos e muito menos aprofundar nesses assuntos. Até porque o tempo ele é muito sucinto, muito breve nesse momento. No entanto, apenas para te despertar, para abrir o seu entendimento. Hoje vamos estar falando sobre o último tema. Falamos sobre o tempo mal utilizado, sobre o dinheiro mal administrado, falamos sobre agressividade e a indiferença e nesse momento vamos falar sobre alienação e irresponsabilidade. Bom, quero ler primeiramente um texto de Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4 e diz assim a palavra de Deus. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ainda em Provérbios 3, 3 e 4, a palavra diz assim, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Bom, estamos diante de um texto do Novo Testamento e de um texto do Velho Testamento, mas ambos falam a respeito desta relação não alienada, ao contrário, uma relação completamente presente, consciente, na relação familiar. Bom, quando eu olho para esse texto me remete a algumas verdades e que naturalmente me assustam quando começo a fazer um raio-x, um extrato das famílias nesse tempo. A Bíblia diz aqui em Provérbios que quando ele era menino, o autor dizendo, quando ele era filho, tenro, ou seja, pequeno, na companhia de seu pai, então nos fala aqui da presença do tempo do pai com o filho, do tempo gasto, investido entre pais e filhos. Mais um pouco adiante, ele fala que ele era filho único diante da sua mãe, então nos fala da presença tanto do pai quanto da mãe na vida e na formação deste filho, desta criança. Um pouco mais adiante, a Bíblia relata que tipo de relacionamento era este. Diz aqui, e ele, o pai, me ensinava e me dizia. Olha que coisa interessante. Quando olhamos para o retrato desta família, registrada aqui em Provérbios, é o retrato de pais conscientes, de pais presentes, de pais que valorizavam o estar junto, o educar, o ensinar, o dirigir, o corrigir, o trabalhar o caráter, a personalidade, o temperamento, enfim, pais que estavam engajados, comprometidos na educação dos seus filhos. Hoje, quando olhamos para a situação contemporânea, o que vemos é uma impaciência generalizada. Nós, pais, temos pouca paciência para educá-los, para corrigi-los, para discipliná-los em amor, para acolhê-los, para dar ali um colo, um ombro amigo, para aconselhá-los, enfim, falta-nos presença. Podemos tentar argumentar, mas nós não temos mais tempo, trabalhamos muito. Sim, é verdade, é uma boa justificativa, mas na verdade estamos invertendo os valores, colocando o capital, colocando o trabalho, colocando a nossa realização profissional em primeiro lugar, em detrimento à qualidade familiar, em detrimento à condição de ver esses filhos bem criados moralmente, espiritualmente, socialmente, enfim, tendo ali valores que quem deve ensinar certamente é a família. Veja, hoje temos atribuído ao Estado esta condição. Nunca foi função do Estado educar os nossos filhos. Talvez sim a educação formal, mas não a educação moral. Isso nos cabe como família. E quando nós depositamos nossos filhos numa creche, num colégio, e esperamos que esse colégio ou que o Estado, de forma ampliada, venha modificar, moldar, trabalhar nos nossos filhos, estamos dizendo, não estamos cumprindo nosso papel como pai e como mãe. Portanto, estamos ocupando um lugar de pais
alienados, no que diz respeito à sua função dentro do exercício familiar. Podemos ir um pouco mais adiante, porque isso não se restringe à relação pais e filhos. Quantos maridos alienados temos hoje em dia? Há uma função esperada para o marido, há uma função esperada para a mulher, papéis sociais, mais do que isso, expectativas de Deus a respeito da esposa e a respeito do esposo. Mulheres que de repente querem fazer a sua carreira profissional, mas se esquecem de que contraiu uma dívida moral, um compromisso com a sua família, de ser mãe, de ser esposa. É óbvio que eu sou daqueles que acredita que a mulher deve avançar, deve crescer, deve galgar degraus e se realizar profissionalmente, mas que isso não te atrapalhe no exercício da sua condição de ser mãe e de ser esposa. E quando eu falo ser mãe e ser esposa, não estou pensando naquele padrão de uma mulher que ocupa o lugar de uma empregada e que está ali só para fazer coisas, não é isto. Mas estou falando do lugar dos afetos, da presença, do olhar, do toque, do abraço, da conversa, do diálogo. E nos falta tempo para isso. Quantas mulheres alienadas, que estão presentes em todo lugar, conscientes sobre tudo, mas não concernente à sua família. Há também pais, ou melhor ainda, esposos alienados, que acham que ser um bom marido é não deixar faltar nada em casa. A conta de água e de luz está paga, tem lá comida à vontade na despensa e pronto, sou um excelente marido. É muito mais do que isso. O que uma esposa espera de um marido é muito mais do que provisão, é também presença. Requer tempo para expressar afetos, requer tempo para dialogar, tempo para conversar. É preciso conviver, é preciso estabelecer bons encontros dentro da relação marido e mulher. Bom, quando olhamos para a alienação e para a irresponsabilidade que é consequência da alienação, o que temos é um mal-estar na família e, naturalmente, este é um grande perigo que ameaça as famílias. Como está a sua casa? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Você tem sido um pai, uma mãe alienado? Tem sido filho alienado? Tem sido marido ou esposa alienados? Bom, o que Deus espera de nós é que sejamos conscientes e responsáveis em relação às alianças, aos compromissos que nós fizemos aqui na terra. Responsabilidade, se pudermos definir, é a habilidade de dar resposta à vida. Já falei sobre isso no outro programa. Mas a irresponsabilidade, então, em contrapartida, é a nossa falta de habilidade, a nossa falta de aptidão para dar respostas à vida, em especial focando aqui na família. Não temos tido sabedoria para responder às demandas da nossa casa. Quer que a sua família vá bem? Então, pare um pouquinho e pense. Se você está vivendo como alguém alienado e irresponsável, mude isto. Seja o marido, seja a esposa, o pai, a mãe, o filho, que você precisa ser diante de Deus e diante da sociedade. E certamente a sua família vai sair desta zona de perigo. Deus te abençoe, desperte seu coração, abra o seu entendimento e te ajude a compreender esses mistérios da palavra de Deus.